Olá pessoal, tudo bem, né? Vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula de funções químicas. Então hoje a gente vai trabalhar com sais e óxidos. Hoje a gente termina esse capítulo, né? Então vamos lá conhecer quem são os sais e quem são os óxidos. Primeiro vamos falar sobre os sais. Vejam só, os sais. A palavra sal geralmente lembra sal de cozinha, conhecido quimicamente como cloreto de sódio. Mas existem outros tipos de sais. A nossa saúde depende da presença de alguns deles na nossa alimentação. O bom desenvolvimento das plantas também depende da presença de alguns sais nos solos, considerando as plantas terrestres, né? Porque as aquáticas também dependem de sais, que no caso seriam os sais que estão dissolvidos na água. Como a gente está vendo aqui, né? Os sais eles são fundamentais na vida, para a permanência da vida na Terra. Vejam só, aqui estão só alguns exemplos de imagens de sais. Sais de banho, aí aqui a gente tem o sulfato de cobre, que é um sal, o carbonato de sulfato de níquel, o permanganato de potássio, aí aqui a gente tem o cloreto de potássio, o sulfato de sódio e o sulfato de ferro. E aqui nós temos o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Só alguns exemplos de sais que existem na nossa vida. Os sais. O sal pode ser obtido em laboratório pela reação química entre uma solução aquosa, um ácido ou uma base, ou pode ser obtido na natureza, né? Os sais, em sua maioria, são extraídos da natureza, como o texto já diz aí, eles também podem ser obtidos em laboratórios, podem ser fabricados em laboratórios. Muitos dos sais têm sabor salgado, embora não devamos experimentá-los, os sais desconhecidos, pois alguns são tóxicos, exatamente. É como os ácidos, né? A gente não pode chegar provando o ácido só para saber se aquilo é azedo ou não. Os sais, você não pode provar para saber se é salgado, para defini-lo se é como sal ou não. Então, por que não pode fazer isso? Porque alguns sais, eles são tóxicos. Existem os sais comestíveis, mas também existem os que não são comestíveis. Então, nós não podemos sair provando essas substâncias desconhecidas. Porque as que a gente conhece, como por exemplo o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, a gente já experimenta todos os dias. Podem ser encontrados na natureza, como é o caso do cloreto do sódio, que ele é retirado da água do mar. Não é esse sal que a gente consome, o sal de cozinha, ele é retirado da água do mar. É o cloreto de sódio. Acontece a reação química lá no oceano. Então, o homem extrai aquilo ali e passa para a comercialização. Né? Vamos lá. Ácido mais base dá igual a sal. A gente aprendeu isso aqui desde os ácidos, né? Vamos ver. O sal também pode ser produzido em laboratório através da reação química entre um ácido e uma base. Então aqui, ó, eu tenho HCl. HCl é um ácido. Professora, por que é que eu sei que isso aqui é um ácido? Lembra daquele bizu que eu disse que todo ácido começa com hidrogênio? Pronto, H, com exceção da água, viu? Então, HCl, eu já sei que isso aqui é um ácido porque começa com hidrogênio. Vamos lá. Então, aqui eu tenho um hidrácido. Lembra do que é um hidrácido, gente? O hidrácido é aquele ácido que não tem oxigênio nele. Não há oxigênio aqui, ó, tá vendo? Então, essa informação é importante para logo em seguida. Aqui eu tenho um hidrácido, que é um ácido, mais uma base. Então, ácido mais base vai dar origem a um sal. Veja que esse sal aqui, o NaCl, ele é o cloreto de sódio, ele é um sal originado de que tipo de ácido? De um hidrácido, porque aqui nesse ácido não há oxigênio. Essa informação eu estou frisando, por quê? Porque vai ser importante para a gente lá na frente. Então, ácido mais base vai dar igual a sal mais água, tá vendo? Aqui formou-se um sal mais água. Então, vamos lá. Características dos sais. Os sais são compostos iônicos e têm sabor salgado na maioria das vezes, são sólidos, são bons condutores de eletricidade quando estão dissolvidos em água, ou seja, em solução aquosa. Eles são bons condutores de eletricidade, porque sofrem ionização, né? Os sais reagem com ácidos, com hidróxidos, com outros sais e com os metais. Então, os ácidos, eles são excelentes reagentes com muitos outros produtos, olha, com ácidos, com hidróxidos, com outros sais, com os metais, né? Os ácidos em solução aquosa, eles liberam íons. É bom, importante frisar isso aqui, viu, gente? Em solução aquosa, os
os sais, eles liberam íons cátions, que são os íons positivos, né? Diferente do hidrogênio. Presta atenção a isso aqui, tá? Em solução aquosa, um sal nunca terá um íon positivo que seja o hidrogênio. Vai ser sempre outro elemento que não é o hidrogênio. E o ânion, que é o íon negativo, vai ser diferente da hidroxila. Veja como os sais precisam bastante da nossa atenção para entender isso aqui. O cátion do sal nunca vai ser o hidrogênio e o ânion do sal nunca vai ser a hidroxila, tá certo? Portanto, você nunca vai começar um sal com hidrogênio, nem nunca vai terminá-lo com a hidroxila. Nunca vai acontecer isso aí. Ele nunca vai ter esse ânion positivo, hidrogênio negativo e hidroxila, certo? Nomenclatura dos sais. Aí aqui a gente vai precisar de bastante atenção, tá certo? Nomenclatura dos sais. Como os sais são compostos iônicos, para fazer a sua nomenclatura, dá-se primeiro o nome do ânion, que é a parte negativa. Quem é o ânion? É o íon negativo. Dá primeiro o nome do íon negativo, mas... Desculpa. Mas a terminação, olha só, eto, ato ou ito. Aí a gente vai conhecer cada um desses. Mais mais o nome do cátion. Como é que eu dou nome ao sal? Nome do ânion, mais a terminação eto, ato ou ito, mais o nome do cátion em seguida, tá certo? Aí vamos ver aqui agora. Se o sal não possui oxigênio, ou seja, se ele for originado de um hidrácido, de um ácido do tipo hidrácido, a terminação dele vai ser eto. Eita, professora, ficou complicado. Ficou não, vamos ver direitinho. Se o sal não possui oxigênio, tá certo? Quer dizer que ele foi originado de um ácido que também não tinha oxigênio. Então, quem é o ácido que não tem oxigênio? É o hidrácido. Se o sal se originou do hidrácido, a terminação do sal é eto, tá certo? E se ele for originado de um oxiácido, a terminação dele será... Quem é o oxiácido, gente? O ácido que tem oxigênio, né? Se o sal for originado de um ácido que tenha oxigênio, ou seja, de um oxiácido, a sua terminação será ito ou ato, tá certo? Mas lá na frente a gente vê melhor. Vamos ver aqui agora. Pronto, nomenclatura dos sais. HCl, isso aqui é um ácido hidrácido, né? Porque não tem oxigênio. Uma base vai dar origem a um sal. Tá aqui o sal, mais água. Mas o que está interessante para mim aqui agora é o sal. Vamos lá, exemplo. NaCl, sendo Na o íon positivo, tá vendo? Ó, o cátion, e Cl, o ânion, que é o íon negativo. Aí escreve-se o nome do ânion. Quem é o ânion aqui, gente? Cloro, não é? Escreve-se o nome do ânion, mais a terminação eto, mais di, mais o nome do cátion. Eita, quanta coisa. Vamos ver. NaCl é igual a... Quem é o ânion? O ânion é o íon negativo. Quem é ele aqui? O cloro. Cloro. Quem é a terminação para o sal que foi originado de um hidrácido? Um sal que não tem oxigênio nele. Qual é a terminação dele? A terminação dele é eto, mais di, mais sódio. Quando eu junto tudo, vai ficar o quê? Eita, gente, ficou errada a palavra aqui, mas vocês corrijam aí. É cloreto de sódio, tá certo? Cloreto de sódio. Faltou o L aí, tá? Mas vocês corrijam. Então, ficou claro? Escreve-se o nome do ânion, aí você tem que saber quem é o cátion ou quem é o ânion. Quem é o ânion? O ânion é a parte negativa. Como é que eu vou fazer? Distribuição eletrônica ajuda, né? A gente só vai saber quem é que ganha elétron e quem é que perde fazendo distribuição eletrônica, que a gente já aprendeu. Então, escreve-se o nome do ânion, mais a terminação eto, mais di, mais o nome do cátion. Isso se o sal for originado de um hidrácido, que é um ácido que não tem oxigênio. Aí ele vai terminar com eto, certo? Cloreto de sódio. Pronto, olha o eto aqui, ó. Cloreto, eto de sódio. Vamos ver aqui agora mais exemplos, né? HGNO3. Veja que aqui eu já tenho oxigênio, tá vendo? Então, nitrato de prata. Nitrato de prata é o nome desse sal aqui. Ag é o íon positivo, NO3 é o íon negativo, é a parte negativa, o radical negativo, tá vendo? Então, o nome do ânion, quem é o ânion? Aí eu tenho aqui, ó, esse ânion aqui é o nitrato, tá certo? Nome do ânion, nitro, mais a terminação ato, mais di, mais o nome do cátion. Então, vai ficar como nitrato de prata. Por que ato? Porque ele é originado, esse sal aqui, ele tem oxigênio, olha. Portanto, o ácido que deu origem a ele era um oxiácido,
tá certo? Aí eu tenho aqui CuSO4, sulfato de cobre. Vamos ver aqui. Cu seria o íon positivo, Cu é cobre, viu, gente? Cuidado para não pensar errado. Cobre, o íon positivo, e SO4 seria o íon negativo, tá certo? Então, vamos lá. Que íon negativo é esse aqui? É o sulfato. Sulf mais ato. Sulfato, certo? Então, o nome do ânion mais ato mais di mais o nome do cátion. Aí vai ficar o quê? Sulfato de cobre. Quem é o cátion? É o cobre. Quem é o íon negativo? Que vem primeiro. Olha, tá vendo? Escreve primeiro o íon negativo. Sulfato de cobre. AgNO2, né? Aí no AgNO2 eu tenho Ag é o íon positivo, NO2 é o íon negativo. Vou escrever agora, ó, o nome do ânion. Quem é o ânion? Nitre, né? Terminação, 2, ó, 2, né? Como ele tem 2, ele vai terminar em ito. Nitrito de mais o nome do cátion. Aí vai ficar nitrito de prata. Agora a gente ainda não entendi. Vamos lá. Vamos lá na frente. Nós temos uma tabela aqui que ajuda bastante vocês, tá certo? Tabela ânions mais comuns. Aí aqui nós temos, ó, o fluoreto, cloreto, brometo, iodeto. Toda vez que tiver esses elementos aqui, ó, sem a presença de oxigênio, vai terminar em eto, ó. Fluoreto, cloreto, brometo, iodeto. Aqui são os hidróxidos, né? Aqui, ó, NO2, nitrito. Você não precisa nem botar mais nitrito, mais ito, mais ato. Não, é só botar esse nome aqui, ó. Nitrito, ó, nitrato, os hidrogenocarbonatos ou bicarbonato, que esse agente vocês não vão estudar agora no nono ano. Aí aqui são os óxidos, que a gente vai ver lá na frente, ó. Sulfeto, sulfito, sulfato, carbonato, fosfato. Toda vez que acontecer um elemento desse aqui, ó, que você pode vir nessa tabelinha para dar um nome e colocar o nome aqui, ó. CaPO4, por exemplo. Aí você vai botar, ó, fosfato PO4, ó. Fosfato de... Aí bota o nome do cátion, certo? Isso aqui facilita a vida de vocês. Vamos lá. Ainda na nomenclatura dos sais, vamos ver. Os nomes dos sais são formados pela mudança do sufixo que provém do ácido, você viu, né? Que originou o ânion participante do sal. Veja, presta bem atenção aqui agora. Sufixo do ácido. Quando o ácido é hídrico, é aquele que não tem oxigênio. O sal vai terminar em eto. Quando o ácido termina em ico, quem é que termina em ico? Aqueles ácidos que têm mais oxigênios, não é? Então, quando o ácido termina em ico, a terminação do sal vai ser ato. Quando o ácido termina em oso, aqueles ácidos que têm menos oxigênio, lembra? A terminação do sal vai ser o quê? Ito. De modo geral, gente, a gente vai trabalhar mais com ato, tá certo? Como a gente viu no slide anterior, repare. Olha, tá vendo, ó? Sulfato, nitrato, sulfato. Aí quando aparece um com dois, depende de quê, professor? Não é da quantidade de oxigênio, gente, ó. 3 oxigênios, 4 oxigênios. Quem tem mais oxigênio nos ácidos é rico, termina com ico. Então, quem termina com ico no sal vai terminar com ato. Olha só. Ico passa a ser ato no sal. E oso passa a ser ito. Ou seja, o ácido que termina com oso, né? Ácido carbonoso, por exemplo. Então, seria o carbonito, e dá origem ao sal, carbonito, certo? Pronto, vamos lá. Então, agora, nós vamos falar sobre outra função química, que são os óxidos. Aqui já é outra coisa, já não se fala mais de sal. Sal a gente já terminou. Vamos falar sobre os óxidos. O que são óxidos? Óxidos são compostos binários. Binário quer dizer 2. Quem é bicampeão é campeão 2 vezes. Então, ele é binário por quê? Porque ele é formado por 2 tipos de elementos. Só 2 tipos de elementos. Não quer dizer, gente, que é 2 elementos. Quer dizer que são 2 tipos de elementos, tá? Então, ele possui, e um desses elementos vai ser sempre o oxigênio. Deixa eu dizer aqui bem direitinho do meu jeito. Os óxidos são compostos binários por quê? Porque são formados por 2 tipos de elementos e um desses 2 tipos, um deles é obrigatoriamente o oxigênio. Então, em todo óxido vai ter oxigênio, tá certo?
São compostos iônicos ou moleculares, existem óxidos tanto iônicos como moleculares, né? E o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Isso quer dizer o quê? Que é um elemento que está sempre presente, né? Olha aqui os óxidos. A água é um óxido. Você vê que a gente vem falando de todo tipo de elemento, não tinha falado da água ainda. A água não é ácido, não é base, não é sal, a água é um óxido, tá certo? Aí aqui nós temos a ferrugem, você vê aqui uma corrente enferrujada. A ferrugem é um óxido, óxido de ferro. Aqui está a composição do óxido. Ó. Ele vai ter sempre o oxigênio associado a elementos que podem ser metais ou podem ser o hidrogênio, tá certo? Então os óxidos eles podem se associar aos metais e podem se associar aos metais, aos não metais e pode se associar ao hidrogênio, tá certo? Vamos ver agora. Características. São substâncias binárias, porque são formadas por dois tipos de elementos. São formadas pela ligação do oxigênio com outros elementos, exceto o flúor. O flúor não se combina formando óxido, tá certo? Mas os outros elementos todos, os metais, os ametais, eles se combinam bem, o hidrogênio se combina bem com o oxigênio para formar óxido. Óxidos metálicos, ao reagir com ácido, formam sal e água. Se você pegar um óxido metálico, né, e colocá-lo com o ácido, ele vai formar sal também, ó, tá vendo? Sal e água. Classificação dos óxidos de acordo com as ligações químicas. Então, os óxidos, eles podem ser iônicos ou podem ser óxidos moleculares. Quando eles são iônicos, a combinação, também está faltando aqui o B, a combinação do oxigênio com metais. Quando o oxigênio se combina com metais, os óxidos são iônicos. Então, nós temos aí, ó, óxido de zinco, Zn é zinco, combinado com o oxigênio, ó, óxido de zinco, tá certo? E quando eles são moleculares, a combinação do oxigênio com os ametais. Quando eles se combinam com metais, eles são óxidos iônicos. Quando eles se combinam com ametais, eles são óxidos moleculares, tá certo? Combinação do oxigênio com ametais ou com o hidrogênio, tá vendo? Então, nós temos aqui, ó, exemplo, SO2. Você veja aqui que o oxigênio está combinado com um ametal. O enxofre é um ametal, não é? Então, aqui nós temos H2O. Olha o oxigênio combinado com o hidrogênio. Combinação do oxigênio com ametais ou com hidrogênio. Aqui nós temos as duas coisas. Então, nesse caso, os óxidos estão formando substâncias moleculares. Diferente daqui, que quando eles se combinam com os metais, eles formam substâncias iônicas, certo? De acordo com as propriedades, os óxidos podem ser chamados de óxidos ácidos, ou podem ser classificados como óxidos básicos. E o que danado são óxidos ácidos? Óxidos ácidos são aqueles óxidos que em solução aquosa, ou seja, misturado com água, eles reagem, né, e formam um ácido. Ele é um óxido ácido por quê? Porque se misturar ele com água, ele vai formar sempre quem? Um ácido, tá certo? E o que é um óxido básico? É aquele óxido que em solução aquosa, ou seja, misturado com água, ele vai sempre formar uma base. Óxido ácido forma ácido. Óxido básico forma quem? Base. Ok? Isso é bem simplesinho, né? Nomenclatura dos óxidos. Esse é muito mais simples, tá? Escreve-se a palavra óxido mais o nome do elemento que acompanha com o oxigênio. Então, veja como é fácil dar nome aos óxidos. Viu o exemplo? MgO. Mg é magnésio, né? E o oxigênio aqui vai dar igual a óxido mais mais magnésio. Quando eu junto tudo, veja que eu não vou botar esse sinal aqui. Esse sinal é só para ensinar vocês. Fica quem? Óxido de magnésio. CaO, cálcio. Ca é cálcio, ó, tá vendo? Vai ficar como óxido de cálcio. Pronto, então óxido de mais o nome do metal que você vai fazer, tá certo? Você vai para dar nome aos óxidos. Então é isso, gente. Um abraço para todos. Uma boa semana, né?